Bom dia. Nós vamos ler hoje na primeira carta de Pedro, capítulo 5, o versículo 13. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Este versículo é mais histórico do que rico em princípios, mas algumas coisas nos chamam a atenção nele. A primeira é que a palavra aquela, que começa aqui no versículo 13, deve estar se referindo a uma igreja local, a um ajuntamento de irmãos que também se encontravam na mesma condição daqueles a quem Pedro estava dirigindo a sua carta. Ele chama a esta igreja de eleita. De fato, a eleição ocorre em Cristo para que esses eleitos possam se dedicar única e exclusivamente àquele que os elegeu, ou seja, ao Senhor. Uma coisa que causa muito gasto de energia entre os intérpretes e demais estudiosos da Bíblia é a referência aqui à Babilônia. Não consta em nenhum outro lugar que Pedro tenha residido ou estado na cidade física de Babilônia. Por isso há muita controvérsia em relação a esse lugar. Uns entendem que fosse Roma, outros entendem que fosse a própria esposa de Pedro, mas a maioria concorda que era uma igreja no entorno de Roma, onde Pedro tivesse estado, e por isso nós não devemos nos preocupar com essa questão histórica, mas somente com o fato de Pedro dizer que havia ali uma igreja que estava também em Cristo Jesus. Isso é algo que iria fortalecer a fé daqueles irmãos que receberiam a sua carta, até por conta de Pedro estar dizendo que aquela igreja estava enviando uma saudação de irmãos para eles. E a outra referência aqui é a Marcos. Esse Marcos aqui é o João Marcos, que foi o escritor do Evangelho que leva seu nome, e ele chama de filho, naturalmente filho espiritual, né? Não era realmente filho físico de Pedro, mas era na fé. E este também estava enviando uma saudação para aquela igreja. De modo que nós estamos chegando ao final. Amanhã será o último versículo, se Deus assim nos permitir, desta maravilhosa carta. E nós já estamos nas saudações finais. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus.